Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Fernando Santos e nós vamos começar com a nossa quarta aula da matemática do zero, da ovelha exponencial. Vamos começar a aula? Essa é a quarta aula, certo? Que é a resolução de exercícios da segunda parte. Na segunda parte nós vimos a exponenciação, radiciação e agora nós vamos resolver os exercícios utilizando os conhecimentos que nós aprendemos na última aula. Se você não viu a última aula, recomendo que você veja. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo, como também o link vai ficar dentro dos cardzinhos na lateral direita do vídeo, ok? Vamos começar com um desafio. Descubra o valor de 100.000 f, sabendo que f é essa expressão. Se você acha essa expressão coisa de outro mundo, não precisa se preocupar, nós vamos resolvê-la durante essa aula e você vai ver que ela é bem facinho, ela só assusta pelo tamanho. Mas vamos começar, porque afinal, o que sabemos, aprendemos fazendo. Então vamos exercitar o que aprendemos nas nossas últimas aulas. Vamos esquentar os motores com uma questãozinha mais fácil. Então, a igual a 2 ao cubo mais 4 vezes 3 ao quadrado mais 7 vezes 2 menos 4 elevado a 3. Nas últimas aulas nós falamos que quando vamos resolver uma equação, nós começamos a resolver pelas operações que são mais complexas. Então, o expoente ele tem prioridade, a multiplicação e a divisão, que por sua vez vão ter prioridade frente à soma e à subtração. A exceção disso é quando nós temos os parênteses. Então, pela definição que nós vimos, de 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. Vamos repetir o 4 vezes. E o 3 ao quadrado, pela definição, nós temos 3 vezes 3. O 7 vezes 2 nós vamos repetir. E o menos 4 ao cubo vai ficar menos 4 vezes 4 vezes 4. Quando vamos resolvendo aos pouquinhos, nós vamos ter que a primeira parte é igual a 8. A segunda parte é 4, repetindo, e 3 vezes 3 é 9. 7 vezes 2 já podemos colocar que vai dar 14. E essa parte aqui, nós vamos ver que 4 vezes 4 é 16, e vezes 4 dá 64, lembrando de levar o sinal, muito importante. Resolvendo essa parte, o 4 vezes o 9 vai dar 36, essa segunda parte nós vamos repetir. Então, 8 mais 36 vai dar 44, mais 14 vai dar 58, e menos 64 vai dar menos 6. Lembrando lá da nossa primeira aula que vai ficar o sinal do maior módulo, que é no caso 64. Facinho? Vamos para a próxima. Agora é importante a gente lembrar das definições. Então, quando nós temos um expoente que está elevado a um número negativo, nós simplesmente invertemos, jogamos essa base e vira um denominador e o expoente vai ficar positivo. Pela definição de raiz quadrada, um número que é elevado ao quadrado vai dar 49/7 e um número que é elevado ao quadrado que vai dar 64 é 8. Vamos lá lembrar da última aula, todo número que está elevado a zero é igual a 1. Vamos utilizar a mesma definição que nós acabamos de usar, em que quando temos um expoente negativo nós vamos dividir a base e ela vai virar um denominador. Então vai ficar 1 menos 1 elevado a 7. Então 1 sobre 2 ao cubo é 2 vezes 2, que é 2 vezes 2 vezes 2. Nós temos que é igual a 1 oitavo. O 7 oitavos nós vamos repetir, o 1 também. E essa parte aqui, ó, o 1, independente do expoente que ele for elevado, ele vai dar sempre 1. Então essa parte aqui vai ser igual a 1. Então nós vamos ter 1 mais 7, 8 oitavos. E essa parte de 1, vamos repetir. E 1 sobre 1 elevado a 7 também dá 1. Corta 1 com 1, nós temos que 8 sobre 8 é igual a 1. Vamos fazer questões um pouquinho mais interessantes. Então, primeiro ponto, uma sugestão na matemática. Toda vida que você vê uma coisa que você nunca
tinha visto antes, e você está vendo pela primeira vez e não sabe o que fazer, nós tentamos lembrar qual é a definição daquilo dali. E por meio da definição, nós temos grande chance de conseguir resolver aquela equação. Não precisa se desesperar se você não lembrar das regrinhas ou dos bizus, das dicas. Basta que você entenda a definição. Então vamos voltar para a questão. Nós vimos que pela definição de exponencial, o exponencial indica quantas vezes a base está se multiplicando. E se o número for negativo? Ah, deve mudar tudo. Não, exatamente do mesmo jeito. Então, menos 3 ao cubo é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Sem nenhuma mágica, sem nenhum mistério, nós apenas aplicamos a própria definição que nós vimos. Nessa segunda parte, nós temos 5 ao quadrado vezes, certo? Aqui, no caso, eu omiti uma multiplicação. Quando nós vemos uma situação dessa, é porque está omitindo a multiplicação que está acontecendo aqui. Então, o 5 ao quadrado eu vou repetir. E esse 5 ao quadrado aqui de dentro da raiz vai dar o quê? Vai dar 25. E a raiz de 25 é 5. Fernando, não dava para simplesmente cortar uma com a outra? Dá. Nós vamos fazer isso mais na frente, em que a gente vai começar a resolver as equações usando as bases, certo? Mas por enquanto nós estamos fazendo só para aquecer mais e desenferrujar um pouquinho. E agora, Fernando, quando eu tenho isso daqui, esse quadrado ele é aplicável ao quê? Bom, eu posso aplicá-lo aos dois, ou eu posso multiplicar um pelo outro. Mas, Fernando, não acabou de dizer que o expoente é feito antes da multiplicação? É, mas vamos lá lembrar que o expoente ele é antes da multiplicação se eu não tiver parênteses. Se eu tiver parênteses, eu tenho que resolver o que está dentro do parênteses na ordem da prioridade que aparecer. Então aqui eu vou resolver o que está dentro do parênteses que vai ajudar a minha vida. Então 2 vezes 5 vai dar o 10 e eu não vou esquecer o sinal de menos, muito importante. Então vamos aqui, ó. Menos 3 vezes menos 3 dá 9 positivo. Lembra do jogo de sinais que a gente viu na primeira aula? Ok, vezes menos 3 vai dar quanto? Então 9 vezes 3 dá 27. Mas como eu tenho um positivo vezes um negativo, no final eu vou ter menos 27. Ok? E esse 5 aqui, 5 ao quadrado, vai dar 25 vezes 5, 125. O menos eu vou repetir e o 10 ao quadrado vai dar 100. Agora eu simplesmente vou resolver a continha. Então isso daqui vai ficar menos 27 mais 125, que vai dar 98, menos 100 vai dar menos 2. Lembrando que fica o sinal do maior módulo, que no caso é menos 100. Ok? Vamos para a próxima. Eita, Fernando, e agora tem divisão. Mas, de novo, vamos lá. Sempre que você vê uma questão que você começa a achar que você não sabe resolver essa questão, não se preocupe, comece a fazer essa questão aos pouquinhos. Lembre do que você aprendeu e vá fazendo, vá desenvolvendo. Ninguém consegue andar 1 quilômetro. O máximo que uma pessoa consegue andar é 1 metro, 1,5 metro. E de 1 metro, 1,5 metro, a gente anda 1 quilômetro, 2, 10, 100 quilômetros. O importante é começar devagarzinho com o que a gente sabe. Não se desespere. Então vamos lá usando o que a gente aprendeu. A gente aprendeu que quando nós temos uma base que está multiplicando uma a outra e eu tenho expoentes, o que eu posso fazer? Eu posso combinar esses expoentes. Então vai ficar menos 5 mais 8. O 10 eu vou repetir. Eita, Fernando, e agora? Tem um sinal negativo e tem um expoente fracionário. A gente vai lembrar lá o que a gente calculou. Vamos usar as propriedades que nós aprendemos para conseguir resolver essa parte. E aí o que a gente aprendeu? Bom, primeiro eu vou quebrar esse 64 em duas partes. Eu vou quebrar em 1 menos 1 e eu vou quebrar também em 2 elevado a 6. 2 elevado a 6 é assim, 2 elevado a 6 é igual a 64. Se você quiser fazer as continhas, é só você ir multiplicando e você vai encontrar. Então, é 2, 4, 8, 16, 32, 64. E 1/3 eu vou repetir. E aqui, bom,
aqui a gente vai usar o que a gente estava fazendo na primeira parte e vai combinar essas bases e os seus expoentes. Então vai ficar 15, o 7 do primeiro menos o 7 do segundo, o 7 ao quadrado eu vou repetir e esse 7 de baixo eu também vou repetir. E agora a gente vai resolvendo o resto, certo? De pouquinho em pouquinho. Então vamos lá. Aqui eu tenho 8 menos 5, vou ter 3 e o 10 eu vou repetir. E agora a gente tem que lembrar que quando eu tenho uma multiplicação e esses elementos estão elevados a um expoente, eu posso aplicar o expoente separadamente. Então, menos 1 elevado a 1/3 e o 2 elevado a 6 eu vou aplicar também a 1/3. E a gente viu que quando eu tenho um fator que está elevado a um expoente, que está elevado a outro expoente, o que eu faço? Eu multiplico um pelo outro. Então, 6 vezes 1/3 dá 6/3. Então, aqui eu vou ter o quê? Continuando, 15 elevado a 7 menos 7, 15 elevado a 0, e eu vou repetir as outras partes. A gente já está vendo aqui, ó, um número elevado a 0 e a gente já sabe o que vai acontecer. Nessa parte aqui, eu tenho 10 elevado a 3 dividido por 10, que vai dar quanto? Vai dar 10 a 2. Porque dividido por 10 é a mesma coisa que multiplicado vezes de 10 a menos 1. Ou então, simplesmente, isso aqui está dizendo que eu estou dividindo. Se eu estou multiplicando em cima 3 vezes, eu estou dividindo 1 embaixo. No final das contas, eu estou multiplicando 10 por ele mesmo 2 vezes. Então, qual é o número, certo? Que elevado a 3 vai dar menos 1. Bom, é o próprio menos 1. E aqui eu vou pegar, ó, e eu já coloquei aqui a resposta. O 6 dividido por 3 vai dar 2. 2 elevado a 2 vai dar 4. Lembrando da multiplicação que estava acontecendo. E continuando aqui, esse 15 elevado a 0 vai dar 1. Vezes 7 ao quadrado dividido por 7 vai dar 7. Então aqui no final eu vou ter 100, que é 10 ao quadrado, menos 4, mais 7. E fazendo as contas, eu vou ter justamente 103, resposta final. O importante é não se desesperar. Vamos adiante. Pronto. Mais uma vez, lembrando sempre, a gente vai fazendo as coisas com calma, uma por vez, até chegar na resposta final. Sempre lembrando do que a gente estudou nas aulas passadas. Então vamos aqui. Nessa situação, eu tenho uma coisa que eu não faço a mínima ideia por onde é que eu saio, Fernando. Então a gente vai fazer aos pouquinhos. Bom, 64 elevado a 1/2, eu vou deixar aqui. E essa raiz cúbica, a gente aprendeu que a gente pode representar de uma outra forma, que é justamente elevado a 1/3. Fernando, eu não entendi por que está fazendo isso. Vamos fazendo aos pouquinhos e ver se isso vai levar em algum resultado que nos ajude. Então, continuando aqui, o 5 elevado a menos 2, o que vai acontecer? Eu vou pegar a base e vou jogar para baixo, né? Vai virar um denominador, o sinal vai ficar agora positivo. Isso daqui, Fernando, agora eu diminuo os expoentes? Não, eu não posso. A gente tem que lembrar que a gente combina os expoentes quando as bases estão se multiplicando ou quando elas estão se dividindo. Aqui eu não tenho nenhuma multiplicação, nenhuma divisão, eu tenho uma subtração. O que eu faço? Bom, então eu tenho que calcular. 5 elevado a 3 vai dar 125 e 5 elevado a 2 vai dar 25. Nessa última parte eu tenho um menos, que eu vou repetir, e esse menos 3 eu vou desenvolver na multiplicação. Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, ok? Vamos voltar agora para o começo. 64 elevado a 1/2 elevado a 1/3. Vou combinar esses dois fatores aqui, como? Multiplicando. Na multiplicação, multiplico os de cima e multiplico os de baixo. Nós vamos ter uma aula, certo? Vai estar na descrição, quando ela for feita, falando só sobre operações com frações. Então, se inscreva no canal justamente para não perder essas aulas que vão ser bem úteis na resolução de várias questões. Então, vamos continuar aqui, que eu vou ter o 5 elevado a 2, que vai ser 25. Aqui eu vou fazer a subtração, 125 menos 25 vai dar 100. E aqui, ó, vamos combinar esses fatores em 2 em 2.
Menos 3 vezes menos 3 dá 9. Menos 3 vezes menos 3 dá 9. E 9 vezes 9 vai dar 81. Mas por que deu menos 81? O menos é essa parte aqui de fora. Porque se eu estivesse falando só da parte de dentro, o sinal final seria positivo. Mas a gente não pode esquecer esse sinal aqui de fora e tomar muito cuidado para não confundir. Tá, Fernando? E agora? Bom, e agora a gente vai fazendo o que pode. 64, se a gente for ver, é um elemento que a gente pode representar na base 2. Então fica 2 elevado a 6 elevado a 1 sexto. Mais o 1 sobre 25 vezes 100 vai ser o quê? Vai ser 100 dividido por 25, que vai dar 4. O menos 81 eu vou repetir. E agora vem 2 elevado a 6 elevado a 1 sexto. Vamos combinar isso daqui. Então 6 vezes 1 sexto vai dar 6 sextos. 6 sextos é a mesma coisa que 1. Então 2 elevado a 1 dá 2. Mais 4, que eu vou repetir, mais 81. E na hora que a gente combinar, nós vamos ter menos 75. Nenhum problema, a gente simplesmente usou as definições que a gente aprendeu nas aulas passadas. Agora, uma parte muito importante é que, sim, esse vídeo está ajudando você, então curta. Essa é uma forma da gente ver que os vídeos realmente estão sendo feitos de qualidade e sempre para tentar melhorar o que a gente pode melhorar. Se você quiser ficar por dentro desses vídeos e de outros vídeos de resolução de questão e de teoria, que eles vão ser divididos, então você pode estudar o que for melhor para você. Se você tem algumas dúvidas na teoria, você assiste os vídeos da teoria. Se você tem dúvidas sobre as resoluções das questões, nós também temos vídeos de resolução de questão e o material completamente de graça. Então se inscreva para ficar recebendo as notificações sempre que sair os vídeos. Se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, no seu amigo que está estudando para aquela prova e não sabe por onde começar, então compartilhe com ele. E se você tem alguma sugestão de como essa aula poderia melhorar, o que eu poderia fazer diferente, então coloque nos comentários. Se você tiver dúvidas, se você tiver sugestões, coloque lá. E isso vai ajudar bastante a gente a continuar na produção de conteúdo de qualidade. E agora, a gente vai para a parte mais legal, que é a resolução do nosso desafio. Vamos lá? Descubra o valor de 100.000 F, sabendo que F é igual a essa coisa horrorosa aí que está aparecendo. Vamos fazer aos poucos, certo? Então, na hora que a gente for fazer, a gente vai ter que 12 vezes 3 ao quadrado vai dar 9. A raiz de 81 é 9. E esse vezes 8 elevado a 1 terço. Gente, 1 terço é a mesma coisa que raiz cúbica. E pela definição que a gente viu da raiz cúbica, é que a raiz cúbica de um número é igual àquele que é elevado a 3 vai dar ele. Qual é o número que é elevado a 3 vai dar 8? É o 2, porque 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. Então a raiz cúbica de 8 é 2. Vamos continuar agora resolvendo essa segunda parte aqui e a gente vai fazendo aos pouquinhos. Então, a primeira coisa que eu fiz foi justamente inverter essa parte aqui, certo? Desse lado. Então, o 8 vai para cima e eu troco o sinal. Ele era negativo, agora ficou positivo. E essa parte aqui, ó, Fernando, de onde é que veio esse 2? Esse 2 era justamente o índice da raiz. E como a gente viu na aula teórica, a gente descobriu que o índice da raiz é justamente o denominador do expoente. Então eu vou pegar o índice da raiz, que é 2, e vou transformá-lo em um denominador. Fernando, é para ficar então 2 vezes 3 elevado a 4 elevado a 1 meio? Sim, e ficou exatamente isso. E eu já combinei os dois e ficou 4 vezes 1 meio dá 4 meios. Ok? Vamos continuar aqui. Essa parte aqui, ó, é uma dízima periódica. Então tem 3 infinitos aqui. E como é que a gente representa essa dízima periódica? Uma raiz é o quê? Bom, a forma mais fácil é a gente transformar isso daqui em uma fração.
E aí, em aulas futuras, nós vamos ter uma aula só sobre isso, como é que a gente faz essa transformação, mas eu já vou logo adiantando que isso daqui é a mesma coisa que 1 dividido por 3. E é justamente isso aqui que vai acontecer, 1 dividido por 3. O 20 eu vou levar ao quadrado. Fernando, por que tu não combina esses dois? Simples, porque as bases são diferentes. Um eu tenho a base 20 e o outro eu tenho a base 10. Eu não posso combinar, então eu vou resolvê-las. Então 20 ao quadrado é 20 vezes 20, que é 400. 10 ao quadrado é 100 vezes 6 dá 600. Repetir o 1 terço. E essa parte aqui, ó, menos 36 elevado a 1 meio. E isso daqui é o índice da raiz. A raiz quadrada de 36 é 6, que eu já vou logo resolver. Ok? Nessa parte aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou simplificar essa equação, essa primeira parte aqui. Esse 9 com esse 9, eu vou cancelar os dois. Na verdade, tá mais para compensar. Em aulas de física, nós vamos ver qual é a diferença entre cancelar e compensar. O 12 dividido por 2 vai dar 6. E agora a gente vai começar a trabalhar essa parte aqui. E como é que a gente vai trabalhar? 2 vezes 3 vai dar 6. O 4 dividir aqui por 2 que vai dar 2. O 8 ao quadrado continua e o menos 3 também continua. Essa parte agora, 400 mais 600 vai dar 1000. E 1 terço repete. O menos 6 também repete. Opa, apareceu um menos 6 aqui e um menos 6 aqui. Então agora eu já não preciso mais contar, porque a gente viu que o operador que vai levar ao zero de A na soma é justamente menos A. Então 6 menos 6 vai dar 0. E eu vou ter isso aqui, ó. 6 ao quadrado é 36. 8 ao quadrado é 64. 36 mais 64 vai dar 100. Menos 3 eu repito. E o 10 e o 1000 ao elevado a 1 terço eu também vou repetir. Ah, já sei. Agora eu vou multiplicar esse por esse. Aí vai ficar menos 3 sobre 3. Não posso. Por que eu não posso? Porque as bases elas são diferentes. Essa aqui é base 100. Essa aqui é base 1000. Mas não é a mesma coisa? Não. Imagine ter 100 reais no bolso e 1000 reais no bolso. Acredito que você não vai achar que é a mesma coisa. Então a gente vai fazendo agora aos poucos. E como é que a gente vai fazendo aos poucos? É o que a gente andou fazendo ao longo dessa aula inteira. A gente vai começar a trabalhar com as bases. Então 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. O menos 3 eu vou repetir. E o 1000 é a mesma coisa que 10 elevado a 3. Isso tudo está sendo elevado a 1 terço. Agora eu tenho as mesmas bases. E agora, antes de combinar essas bases, eu vou simplificar esses expoentes. E como é que eu vou simplificar? Simplesmente usando o que a gente viu. 2 vezes menos 3 vai dar menos 6. 3 vezes 1 terço vai dar 3 terços. 3 dividido por 3 igual a 1. Então, quando eu tenho a mesma base em uma multiplicação, agora sim eu posso fazer uma combinação. Vou repetir a base, somando os expoentes, menos 6 mais 1 vai dar menos 5. Acabou a questão. Quase acabou a questão. Nós descobrimos que f, ou seja, isso tudo aqui, na verdade, é igual a 10 elevado a menos 5. E o que ele pede na questão é 100 mil f's. Então a gente vai simplesmente multiplicar 100 mil vezes f. 100 mil é a mesma coisa que 10 elevado a 5. Então 1, 2, 3, 4, 5, que são 5 zeros. O f que a gente calculou antes deu 10 elevado a menos 5. Combinando os dois, a mesma base. Então 5 menos 5, 10 elevado a 0. E todo número elevado a 0 é igual a 1. Essa é a resposta final da nossa questão. Às vezes parece muito frustrante que a resposta seja 1, mas é assim mesmo. Na matemática, a gente complica um pouquinho para depois simplificar a nossa vida, ok? E agora, vou deixar aqui um desafio. O desafio, a resposta vai estar na descrição do vídeo. E se você nunca se desafiar, você nunca vai saber onde você vai chegar.
É importante que a gente se desafie, porque somente pelo meio do desafio a gente consegue vencer os nossos próprios limites. E nunca é sobre vencer os outros, mas sempre sobre vencer a nós mesmos. Então, tente fazer esse desafio. Se tiver dúvida, coloque as suas dúvidas, que a gente vai tirando aos pouquinhos, ok? Então, esses são os 2 desafios. Basta utilizar o que a gente viu ao longo das aulas e a resposta vai estar na descrição. Uma boa sorte nessa resolução de desafios, ok? Nós chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós vamos ter ainda uma última aula da Matemática do Zero, que é só sobre resolução de questões. E é muito importante que a gente sempre lembre que todo esse processo de aprender uma coisa nova, ele parece difícil no começo. E a gente precisa praticar. À medida que a gente pratica, a gente vai ficando cada vez melhor naquilo dali e aquilo vai se tornando fácil. Todo mundo sempre tem dificuldade em aprender uma coisa nova. E é normal que essa dificuldade apareça quando a gente está aprendendo uma coisa do zero, mas basta praticar que a gente vai melhorando, ok? E lembre-se sempre que o homem que move montanhas começa uma pedrinha por vez. Até a próxima!